Boa noite, senhores ouvintes, boa noite a todos os colegas médicos. A gente está falando aqui do nosso Quironcast, que é uma estreia desse novo comunicado médico que a gente vai ter disponível na nossa instituição. Eu sou o Dr. Vinícius Benites, eu sou neurocirurgião, um dos cofundadores aqui da Scientific Research, que é uma instituição que tem o foco totalmente voltado para medicina tradicional, para o ensino médico e para a atualização dos médicos no Brasil inteiro. Hoje a gente tem um programa bastante especial, porque a gente vai anunciar a criação de um treinamento que vai ser para deformidade da coluna vertebral, e a gente tem junto aqui a nossa parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que acho que é uma das coisas mais importantes que a gente inicialmente já conseguiu para a nossa instituição. Eu gostaria de apresentar quem são os participantes dessa nossa conversa, que são os coordenadores desse curso, que é um curso pioneiro, um curso que realmente a gente não teve ainda no Brasil. São pessoas altamente capacitadas relacionadas na deformidade da coluna vertebral e que é um grande orgulho a gente poder participar e promover isso na Sociedade Médica Brasileira. Bem, eu sou especialista em cirurgia da coluna, sou neurocirurgião, trato apenas doenças relacionadas à coluna vertebral. Sou ligado à Universidade Federal de São Paulo e o meu foco hoje em dia acaba sendo as deformidades principalmente infantis e as deformidades do adolescente. A gente tem aqui também o Dr. Alexandre Fogaça, que é o mais novo professor titular da ortopedia da USP, uma eminência muito grande para a nossa sociedade, um especialista fundamental em doenças da coluna e, assim como todos nós aqui que participamos dessas atividades, somos membros também da Scoliosis Research Society, que é uma sociedade bastante importante e focada na temática da deformidade de coluna. A gente tem aqui o Dr. Alexander Rossato, que é um médico especialista em doenças da coluna. Ele trabalha na ACD, que é o hospital mais importante relacionado ao tratamento de deformidade da coluna aqui na cidade de São Paulo. É uma pessoa altamente especializada, junto com a equipe que trata doenças da coluna lá na ACD. Os outros dois coordenadores são o Dr. Paulo Cavalli e o Dr. Rafael Marcon, que vão participar junto com a gente aqui do nosso treinamento. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Wilker Knoner, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e que nos dá a honra de participar do nosso programa e também foi a pessoa, na presença dele, que a gente teve toda a nossa formação junto da Quirontech com a SBN. Bem, vamos dar início à nossa conversa. Acho que uma coisa muito importante, né, quando a gente foi pensar em fazer um curso de deformidade de coluna, é que é um tema muito específico dentro da cirurgia de coluna. A cirurgia de coluna, ela abrange uma série de doenças. As doenças mais comuns são relacionadas os processos degenerativos, as dores nas costas, as hérnias de disco, mas as doenças das deformidades da coluna, elas são altamente específicos e muito desafiadores. E fazer um treinamento relacionado a esse tipo de doenças é algo realmente que demanda uma estrutura muito grande, demanda que uma série muito grande de especialistas se juntem para poder participar e que tenha êxito um treinamento como esse. Eu gostaria de ter a opinião de vocês. Qual que é a visão, Fogaça, que você tem em relação a um treinamento em deformidade de coluna para o residente? Qual que você acha que é o aprendizado que esse residente ele pode ter com esse tipo de treinamento? Bom, obrigado, Benites. É muito importante o residente ter acesso a cursos práticos em Cadaver Lab. É o primeiro degrau para ele poder treinar na prática técnicas mais avançadas antes de começar a fazer em pacientes, né? Então é muito importante, não só para o residente, mas também para o cirurgião de coluna, que ainda está numa etapa inicial de formação. As cirurgias de deformidade, elas são muito específicas, elas são, digamos, as técnicas mais difíceis de serem feitas na coluna.
Então, isso leva um tempo para a pessoa adquirir as habilidades e, principalmente, quando indicar, quando não indicar, como realizar. E eu acho que a oportunidade de ter um Cadaver Lab com treinamento e como vocês têm aqui é fundamental, tanto para o residente como para o cirurgião que está iniciando aí a sua carreira como cirurgião de deformidade. Sim. Alex, você que atua com treinamento de cirurgiões ali na ACD há mais de uma década e já participou da formação de vários cirurgiões de deformidade, você acha que um curso desse ele consegue agregar além do que ele já consegue ver no centro cirúrgico? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Vinícius, Quirontech, pelo convite. A gente tem que entender que a cirurgia de deformidade é um passo a mais da cirurgia de coluna de uma maneira geral. O cirurgião de coluna, após a residência, ele sai apto para fazer algumas cirurgias, obviamente não todas, e talvez o último estágio que ele atinge está relacionado às cirurgias de deformidade vertebrais, muito em conta da complexidade dessas deformidades, né? A gente entende que na nossa época de formação nós não tivemos essa oportunidade, infelizmente, não eram cursos que na nossa formação eram comuns no dia a dia, e hoje nós podemos disponibilizar isso aos nossos residentes, ou mesmo como o Fogaça falou, aqueles médicos que estão iniciando. A curva de aprendizado é extremamente longa, né? Você precisa muitas cirurgias realizadas para pegar a mão, para poder fazer a cirurgia de uma maneira adequada. E talvez o fato da gente ter cursos como esse, principalmente em cadáver fresco, pode abreviar um pouco essa curva de aprendizado desses residentes. Então, acho a iniciativa extremamente válida, importante para todos aqueles cirurgiões que pretendem fazer cirurgia de deformidade vertebral, levando em consideração a curva de aprendizado, que realmente é bastante longa. Sim. E uma coisa que a gente sempre discute é em relação às especialidades, né? Porque a deformidade de coluna, ela naturalmente ela é uma subespecialidade da coluna, vamos colocar assim, que ela é mais dedicada para a ortopedia, né? Isso historicamente sempre foi assim. E a gente vê que a minha visão, pelo menos em relação a isso, é de que quem tem que tratar a doença da coluna é quem está apto para fazer aquilo, quem tem treinamento para aquilo, independente da formação dele ser um ortopedista ou ser um neurocirurgião. Eu acho que um bom ortopedista relacionado à doença de coluna e que se dedica a esse tipo de deformidade, ele está apto a tratar esse tipo de doença, assim como um neurocirurgião que se dedique a tratamentos mais aprofundados de doença da coluna. Nessa linha de raciocínio, Wilker, como que você vê um tipo de curso em cadáver fresco para esse público nosso da neurocirurgia? Então, Benítez, primeiro, obrigado pelo convite, pessoal da Quirontech, né? A gente sempre reafirmando a nossa parceria da SBN com a Quirontech, transformando a Quirontech na nossa casa também, na nossa casa de aulas práticas e para técnicas em crânio, em coluna, em funcional, nervo periférico. Então a gente está com uma agenda bem boa aí, que a gente vai falar um pouco mais adiante, desses cursos que a gente tem para oferecer. E o que, na verdade, um curso hands-on hoje pode oferecer, né? A gente sabe que a curva de aprendizado ela é volume dependente, né? E algumas, como a deformidade, eles precisam não só de uma dedicação específica, um treinamento específico, mas um mindset diferente. Então a pessoa dorme com aquilo, pensa naquilo, toda hora ela vê vídeo, ela vê instrução, artigo, então tem todo, né, vamos dizer, uma atmosfera que envolve esse cirurgião que quer se dedicar a especificamente essa patologia da coluna vertebral. Uma coisa é operar a coluna, outra coisa é operar coluna / deformidade, né? É muito mais complexo, né? Então, eu acho que oferecer isso para os residentes é uma oportunidade imensa que a gente não teve. Por exemplo, eu falo a gente que eu sou uma geração um pouco mais para trás, nem tanto, mas na minha época, por exemplo, eu aprendi a operar hernia de disco com o paciente decúbito lateral.
né? É uma coisa que, né, não sei quantas pessoas fizeram isso, mas é como a escola que eu vim e aprendeu a fazer. Aí depois, graças a um outro staff do meu serviço, que operava fora, que fazia coluna, enfim, no modo tradicional, ventral, e instrumentava, aí então que eu fui ter contato com isso. E aí, então, claro, eu também hoje faço coluna, não faço deformidade, mas ver que... por uma sorte eu tive e fui agraciado por um convite de fazer o meu hands-on, né, fora, e aí aprender, etc. Agora, se você tem hoje, né, essa facilidade de acesso à informação, né, digo na internet mesmo, né, artigos, etc. Facilidade de ter colegas que estão dispostos a dividir esse conhecimento e treinar. Então, a gente tem todo um terreno fértil para a gente plantar. E quem tiver interessado realmente nesses cursos, né, e aí a gente está falando especificamente do deformidade, com certeza vai abrir um leque muito grande, não só de trabalho, mas também de qualidade, de entregar excelência. Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer bem feita, né? A gente foge sempre da linha da mediocridade, que é a linha média, a gente sempre está buscando mais a excelência. E só vai aprender esse tipo de situação andando com gente acima da média tua, né? Porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda de uma forma, então a gente é a média das 5 pessoas que a gente opera. Claro. Então, se você estiver envolvido numa estrutura como a Quirontech tem, num colegiado de professores com a qualidade que o curso vai oferecer, mesclando neuro, ortopedia, e a gente é muito bem integrado, né, nessa relação da coluna. Antigamente tinha um atrito, alguma coisa assim, mas hoje está muito tranquilo, a gente tem uma proximidade muito grande, a gente tem pautas em comum, então eu vejo isso, Benítez, como uma grande oportunidade de crescimento pessoal, profissional e também de doação, né? Porque no fim das contas, essa qualidade toda, isso aqui não é para engrandecer o umbigo da pessoa, e sim para entregar o melhor resultado para o paciente, né? Exatamente. Você tocou em alguns pontos que me chamam a atenção demais, que é a questão dessa excelência, né? E quando a gente teve a ideia de fazer esse curso, eu acho que não dá para fazer um curso de deformidade para colocar pessoas ali que tenham algum tipo de viés político, etc. A gente tem que colocar pessoas que tenham técnica, tenham competência, tenham reconhecimento, né? E até baseado nisso, Fogaça, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais fluida, mais tranquila, me conta um pouquinho de onde que veio a tua caminhada, a tua inspiração para sair da ortopedia, ir para a coluna e ser hoje um cirurgião reconhecido, um cirurgião de grande nome nacional, agraciado agora recentemente com o título de titular, né, professor titular da Universidade de São Paulo na ortopedia. Bom, dentro da ortopedia você acaba, hoje, principalmente quem mora em grandes centros, sempre acaba tendo que ter uma especialização, né? Então, desde os meus primeiros anos ali na ortopedia, eu já via a coluna como o meu caminho. Dentro do Hospital das Clínicas, lá era um centro muito importante de trauma, e na época que eu fazia coluna, quando eu comecei na coluna, foi a época do surgimento dos parafusos pediculares, o aprimoramento das técnicas, principalmente de fixação. Não existiam antes, era amarrilho, técnicas de fixação antigas, chamada Arrington, que a maior parte dos jovens nem sabe o que é isso, né? Será que a gente vai colocar no nosso curso uma haste Arrington? Haste Arrington não vamos colocar. Vai ser difícil encontrar. Vai ser difícil encontrar uma. Encontrar um, né? Mas isso foi uma evolução muito grande nos últimos 20, 30 anos, né, em termos de técnicas. E aí, do trauma, nós evoluímos para degenerativa. Dentro do HC, a gente já fazia alguma coisa de deformidade, mas foi há 11, 12 anos, quando a gente foi para a CD, que realmente a gente mergulhou no mundo da deformidade. E realmente, você tem, para operar casos de deformidade, você precisa ter uma dedicação total. A gente tem, historicamente, infelizmente, aqui no Brasil, filas para cirurgias de escoliose. Então, a gente precisa de mais cirurgiões, independente dele se ele for ortopedista ou neuro, treinados em cirurgias de deformidade.
Nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais. Então nós vamos ter, o que em outros países já é muito comum, uma grande população de pacientes precisando de cirurgia de deformidade do adulto. Então a gente precisa treinar melhor e mais pessoas para estarem aptos a dar essa assistência para a nossa população. E depois me conta assim, essa sequência. Aí você fez a ortopedia, aí você se especializou aonde no foco relacionado à coluna especificamente? Bom, lá no IoT nós tínhamos bons professores, o pessoal já mais antigo, o professor Tarcísio, o professor Basile, que passaram uma grande experiência para nós que estávamos em treinamento. E aí, na nossa época, não tínhamos laboratórios no Brasil. Então a gente começava a fazer cadaver labs fora do país. Uhum. O que exige uma logística muito maior, um custo muito maior. Então hoje a gente tendo a oportunidade de ter esses treinamentos aqui no Brasil, isso é muito mais fácil, muito mais corriqueiro e a gente vai conseguir treinar melhor as pessoas. Também contribuiu muito a gente ir para a CD, onde a gente teve contato com outros colegas que lá já faziam deformidade há mais tempo, também aprimoramos isso. Fizemos estágios, que também é outra coisa que a gente aconselha para quem está em formação. Está ligado numa sociedade, dentro das sociedades de coluna de deformidade, a SRS é uma sociedade que dá bastante oportunidade, principalmente para o jovem ortopedista ou neurocirurgião. Tem prêmios que você só consegue ganhar se você tiver menos de 45 anos. E o prêmio é você visitar um grande centro nos Estados Unidos. Então eu tive essa oportunidade, consegui passar um mês ali assistindo o Lenk operar. Então isso é uma coisa que muda a sua visão realmente, ver um cirurgião tão hábil operando, ver como é que ele raciocina, como é que é o centro dele, como é que... Porque cirurgia de deformidade envolve tudo, o preparo, o anestesista, toda a estrutura que você tem que ter de pré, intra e pós-operatório. Então, é muito importante visitar centros que fazem cirurgia de deformidade para você tentar reproduzir isso minimamente, principalmente quem não é de um grande centro. Sim, interessante, né? Então, uma carreira dentro de uma grande universidade e, além de todo esse aprendizado com grandes mestres dentro da universidade, saiu, né, foi ver outros cirurgiões, grandes cirurgiões fora do Brasil, para ter uma melhor formação. Alex, me conta um pouco da tua carreira, de como você saiu da ortopedia e foi até a coluna e se situou dentro dos maiores grupos aí de tratamento de deformidade lá na ACD e está durante todo esse tempo dedicado a essa patologia. Bom, Vinícius, na verdade eu segui um caminho um pouco inverso. Na verdade, o meu primeiro contato com a cirurgia da coluna vertebral já foi com deformidade. Então, ao término da residência em ortopedia, eu ingressei na ACD, na ocasião para fazer ortopedia pediátrica e coluna vertebral, e lá o foco sempre foi deformidade. Na época, o chefe do serviço era o Dr. Ivan Ferrarito, no final da década de 90, no começo dos anos 2000. Então eu fiz a minha formação já inicial com deformidade, né? São 25 anos lá na CD. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar a partir de 2002 com o Dr. Elcio Landim, que também tinha um foco muito voltado para a deformidade, mas que também fazia as doenças degenerativas, onde aí sim eu fui fazer também um pouco de doenças degenerativas, hérnias, estenoses, mas sempre a minha grande paixão foi deformidade, porque o meu primeiro contato com cirurgia de coluna foi voltado para a deformidade vertebral, principalmente em crianças com doenças neuromusculares. Então lá, obviamente, como eu disse anteriormente, a curva de aprendizado foi muito longa, tive muita sorte em relação aos grandes professores que eu tive no início da carreira. E como Fogaça disse, depois é especialização, você não para nunca. A cirurgia de coluna e a deformidade em específico é extremamente dinâmico. A gente está com novidades a todo tempo, novas tecnologias, novos aprendizados. E para isso a gente precisa conhecer os melhores, né? Então, desde conhecer professores que fazem técnicas convencionais com parafusos pediculares, depois a banda sublaminar que veio.
Novamente, tivemos a oportunidade de ir para a França conhecer o Dr. Mazda e agora com a técnica bipolar com o Dr. Miladi também. Então, a minha formação sempre foi voltada para deformidade. Esse ano eu completo 25 anos lá de ACD, junto com o nosso grupo. Alguns anos já estamos juntos também com Fogaça, com Marcon, prestando o serviço que a gente entende como de excelência no tratamento das deformidades vertebrais aqui em São Paulo, né? Sim. Eu vou contar um pouco da minha visão, porque é uma visão um pouco diferente que eu venho da neurocirurgia, né? Então, a neurocirurgia, a gente já tem um foco menos voltado para a deformidade. Então, o foco da neurocirurgia, da formação neurocirúrgica, ele acaba sendo mais voltado para as degenerativas, né? As hérnias de disco e também para as doenças intracanal, né? Os tumores, etc. E eu, por volta do meu segundo ano da residência, eu já tive essa vontade de me dedicar à cirurgia de coluna. E aí, nessa época, eu comecei a buscar uma referência que eu pudesse aprender aquilo que a neurocirurgia não estava me oferecendo e que eram relacionados às cirurgias grandes, principalmente as cirurgias de deformidade, as cirurgias de tumores, a cirurgia de revisão. E aí, o que eu fazia nessa época? Eu ia num congresso, né, de neurocirurgia, um congresso de coluna, e residente perguntava para algum palestrante, né, para ele me falar algum palestrante da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil mesmo, e perguntava quem que ele sugeria. E aí eles falavam, tem o serviço do fulano e tem o serviço do Harmes. E aí o outro falava, tem o fulano tem o Harmes. E praticamente todos eles falavam do tal do professor Harmes. E aquilo me gerou uma vontade e uma inspiração de conhecer um pouco mais sobre ele. Eu comecei a estudar mais sobre o professor Harmes e vi que ele era não só um grande cirurgião, mas uma pessoa que teve uma influência muito grande na cirurgia de coluna. Ele inventou, por exemplo, o parafuso poliaxial. Ele inventou uma técnica de fixação C1, C2. Ele inventou uma técnica de hemivertebrectomia via posterior para tratamento de escoliose congênita. E ele inventou talvez a técnica mais difundida para fusão lombar, que é o TLIF. Então, é uma pessoa que tem ali uma raiz muito forte dentro da cirurgia de coluna, não só da deformidade, mas da cirurgia como um todo. E isso me gerou essa vontade de acompanhá-lo, e foi quando eu, através do professor Sérgio, pedi para ele encaminhar uma carta pedindo um estágio lá junto do serviço dele. E aí eu passei um período lá com o professor Harmes, e aquilo realmente revolucionou a minha vida. Eu voltei achando que ele era eu fui achando que ele era o melhor cirurgião de coluna do mundo, e voltei tendo essa certeza interna que ele era realmente uma pessoa muito inspiradora. E aí, desde então, eu acabei me dedicando só à cirurgia de coluna, nunca fiz tratamento de doença de crânio, e à medida que foi evoluindo, aí os caminhos foram me levando também para a deformidade pediátrica, porque o professor Sérgio, que é o professor titular da neurocirurgia lá do nosso serviço, ele é uma referência em doenças de neurocirurgia pediátrica. Então, começamos aí, por volta de 2013, 2014, a operar alguns casos de deformidade neuromusculares, né? E desde então acabei dedicando essa carreira muito para as doenças de coluna e muito para as deformidades de coluna, né? Vilker, qual que é a tua carreira, a tua evolução neurocirúrgica, e como que você acabou sendo um cirurgião de coluna? Então, é até um fato inusitado, né? Porque eu fiz um treinamento com um serviço que era crânio, né? Especialmente aneurisma cerebral, que era o Dr. Guache, no Rio de Janeiro. E fui ter contato com um staff lá, então, que fazia essa parte de coluna. E aí, desde o começo, eu já gostei da cirurgia da coluna, né? Eu sou, na verdade, um ex-ortopedista quase, né? Eu fiz, durante toda a faculdade de medicina, sempre brinco, né? Eu tenho o staff lá que coordenava, vamos dizer, o estágio dos acadêmicos de medicina. Eu fiquei 2 anos. Então, eu já reduzia ombro, eu já amputava dedo, eu reduzia quadril, enfim, passava Kirchner, tudo isso. E aí, no finalzinho, eu mudei para neurocirurgia, né?
Foi também assim uma coisa de decisão, né? Eu estava procurando de fato alguma coisa a mais, mas no fim das contas eu fiz neurocirurgia base de crânio e voltei para a coluna de novo. Entendeu? Quer dizer, eu fiz treinamento, só que claro, o treinamento de residência não é suficiente, ainda mais 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, mesma coisa que você fez. E isso eu recomendo também para os residentes, né? A gente vê figuras, etc., nos congressos, pode abordar, né? Assim, você constrói o seu caminho, você constrói a sua oportunidade. Se você não tivesse abordado, né, o Harms, você não estava lá. Então, assim, você ser muito acanhado, você fica vítima dessa timidez. Então, o incentivo é você buscar novos conhecimentos. E foi isso que eu fiz também. Durante um congresso, eu conheci o Dr. Boriani, na Itália, que é ortopedista, né? Então, eu solicitei para ele também um estágio, um fellow. Ele me aceitou e eu fui no Instituto Ortopédico Rizzoli, em Bolonha, na Itália, onde eu dediquei lá a degeneração e tumores de coluna, né? Que é um forte meu hoje, que é tumores de coluna, né? Além da degenerativa e tal. E aí foi uma experiência muito boa, porque eu consegui ver, sentir e vivenciar a experiência do ortopedista na coluna. Eu vivia como se fosse, né, um ortopedista. Eu estava no meio do pessoal e, para mim, eu me senti muito bem. Eles também me acolheram muito bem. Então, eu tive uma experiência, né, mescla nesse sentido e foi muito proveitoso. E claro, depois eu ainda fiz um ano de funcional aqui no HC da USP, para eletrodos, a parte de dor e tal, para complementar também a coluna. E com isso, eu me senti realmente assim, à vontade para assumir a cirurgia de coluna. E claro, o grande volume do neurocirurgião brasileiro, de geral, assim, é coluna, porque a incidência é maior de doenças da coluna, né? E com isso, né, com isso, no longo do tempo, fui também fazendo outros cursos, etc. A gente, na minha época, não tinha essa estrutura, tem que ir para fora, na minha época, né? Depois começou, então, alguns em centros de verificação de cadáver, né, para IMLs, para fazer alguns cursos, mas ainda era muito restrita, ainda tinha muita restrição, etc. Agora, ter essa oportunidade que está acontecendo agora, isso é uma opção imperdível, né? Sim. Porque se eu tivesse, nessa época, na minha época, um curso como esse, eu ia dormir aqui dentro, né? Todo dia para ficar treinando, etc., aproveitando todos os cursos. E não tem desculpa hoje para a pessoa sair mal formada. Ela tem a opção e a escola dela, que é, vamos dizer, o salário base dela, de introdução de conhecimento, mas ela tem que buscar fora. Ela vai ter que buscar, independente da escola que ela esteja fazendo, seja neurocirurgia, seja ortópica, coluna, ele vai ter que buscar fora complementação. E depois, nesse fora, ele tem um insight, uma luz e segue um caminho. Como foi, né? Ele já seguiu o caminho inverso, né? Vocês encontraram depois da coluna a parte de deformidade, ou seja, acendeu uma luz no meio do caminho. Essa luz pode vir dentro de um curso desse. Sim, né? Sem dúvida. Um detalhe importante também, que quando eu voltei do professor Harms, eu estava naquela ânsia de deformidade, cirurgia grande, etc. E aí eu cheguei a entrar em contato com o Dr. Paulo Cavalli, né? Participava das reuniões nossas, né? Participava junto com o Landim, na época do Landim. Isso. Aí eu fiquei uns 6 meses ali acompanhando a reunião deles e indo em algumas cirurgias. Então, eu acho que essa troca, né, essa experiência, que é o que a gente não tinha, nunca teve um curso de deformidade, não tinha um curso de deformidade hands-on para poder desenvolver. Então, a partir do momento que a gente, o que a gente tinha na época era só acompanhar os cirurgiões, né, e ir para fora do Brasil. Então, isso aí acho que é importante, os residentes, as pessoas que estão iniciando têm que ter essa visão. Fogaça, em relação, você falou uma questão da haste de Harrington, né? Isso aí é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa vamos dizer, da antiguidade da cirurgia de coluna e da deformidade da coluna. O que você pensa sobre técnicas inovadoras hoje em dia nessa área, né? Na seara da deformidade? A área da deformidade, ela está em constante evolução e a gente tem acompanhado isso, principalmente nas crianças, né, e na early onset e no adolescente. É lógico, quando chega uma técnica nova, primeiro ela serve para tudo, depois ela não serve para nada, e aí depois ela chega na indicação dela. Mas a gente tem tido muito avanço, né?
O Alex falou, o uso de bandas sublaminares é algo que você tem que ter no seu arsenal. Ela te salva em muitas situações, principalmente de revisão, em crianças que têm baixo peso, pedículos ali deformados, atróficos. A gente tem os sistemas de growing rod cada vez mais aperfeiçoados, que precisam de menos intervenções. Quando a gente começou, a cada 6 meses você tinha que colocar a criança no centro cirúrgico para fazer distração. Hoje lá fora você tem um MAGEC que você consegue fazer por magnetismo. Agora tem a técnica desenvolvida pelo Milady, um distrator catracado que você consegue menos intervenções em centro cirúrgico. A gente tem para a cirurgia do adolescente algo que deve chegar no Brasil esse ano, que é o tethering, que seria como se fosse um colete interno. A indicação hoje mais precisa está entre o colete e a cirurgia. Não serve para todo mundo, mas quando bem indicado, a gente tem visto que tem, para alguns adolescentes, permitido manter uma mobilidade da coluna que uma artrodese não vai permitir, né? Então, a gente vê que são técnicas em constante evolução. A gente tem que sempre levar em conta os índices de fragilidade, principalmente para a cirurgia de adulto, aprender quando não fazer a cirurgia, que às vezes é mais importante do que saber fazer a cirurgia, quando não fazer a cirurgia, que a gente vê que é um paciente que não vai ter condição clínica de suportar uma cirurgia, um pós-operatório, vai complicar depois, ou então como melhor preparar esse paciente para uma cirurgia de deformidade. Então, estamos em constante evolução, a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre aperfeiçoando. É interessante mesmo. São muitas técnicas, né? A deformidade de coluna ela é muito heterogênea, né? É uma miscelânea, né? Cada caso é um caso completamente novo, né? Diferente para a gente. Hoje a navegação, a robótica, a oportunidade de você fazer como se fosse uma tomografia intraoperatória para checar o posicionamento dos seus implantes. São tecnologias que vêm vindo, dão mais segurança. Monitorização. Para o paciente. Não fazíamos. Como a gente opera hoje é totalmente diferente de como operávamos 20 anos atrás. É impressionante a evolução. Sim. Eu falo que a mesma cirurgia, a mesma deformidade que eu fazia em 2001 e em 2002 é completamente diferente do que a gente faz hoje. Não só da técnica, mas das questões... A tecnologia nos dá de segurança no dia a dia, seja de imagem, seja... na forma da gente conseguir monitorar a parte motora sensitiva, né? Uhum. O que você acompanhou nesses anos aí, Alex, que te chama a atenção? Por incrível que pareça, eu já fiz um Arrington com Landim uma vez, uma cirurgia que era arame, que na época do Luke não deu certo, e ele pediu lá uma caixa que tinha um Arrington. Por incrível que pareça, tinha uma caixa de Arrington lá na CD e nós montamos um Arrington. Foi o único Arrington que eu fiz na minha vida. Depois a minha experiência com Arrington foi só de retirada, né? Só de retirada. Eu acho assim, eu pontuaria que talvez a maior evolução, se for em termos dentro da deformidade, que eu pude presenciar durante todos esses anos, está relacionada às escolioses de início precoce, as Earlon 7. Porque era uma deformidade que anteriormente nós não tínhamos nenhuma alternativa, zero. Os tratamentos eram feitos normalmente com imobilização, na maioria das vezes gessada, gesso. Meados de 2004, 2005, nós recebemos o Campbell aqui na ACD, com a técnica do Vepter, que era uma técnica para síndrome da insuficiência torácica, e nós adaptamos ela como uma técnica de um growing system. Era uma técnica que tinha sua aplicação, mas tinha um nível de complicação muito grande. Isso daí evoluiu para os growing rods, né, que são técnicas de crescimento que permite o paciente, após a correção da deformidade, continuarem crescendo, que eram técnicas também que tinham um nível de complicação grande, mas não tão quanto o Vepter, né? E isso veio evoluindo com a tecnologia até o ponto que hoje a gente pode implantar um sistema numa criança de baixa idade e não ser mais necessário submetê-las a outras cirurgias, porque esse sistema ele pode promover um alongamento automático acompanhando o crescimento das crianças, né? Então, óbvio que a cirurgia de coluna, principalmente da deformidade, evoluiu de maneira bastante importante, mas eu acho que dentro das escolioses de início precoce foi onde eu presenciei. Então, talvez eu tenha o viés de ter muitos pacientes
com escoliose de início precoce, mas talvez seja isso o que mais evoluiu. E o segundo, eu acho que é a segurança da cirurgia, principalmente relacionado à monitorização. Eu sou da época que acordava o paciente, fazia o teste de Stanhará, acho que Fogaça e o que também. Acho que só você que pegou a monitorização, talvez full time, né? Mas a gente acordava o paciente no meio da cirurgia para ver se ele estava mexendo as pernas. Era um teste para o paciente coronariano para o cirurgião. Exato. Né? Não, você vai falar isso daqui para um cirurgião daqui uns 10 anos, ele vai achar um absurdo, vai achar que você era louco, né? Você acordar o paciente com as costas abertas e mandar ele mexer 2 pezinhos. A gente treinava o paciente previamente no consultório para fazer isso, né? E aí, depois, com a monitorização, a gente obviamente parou de fazer isso, mas a gente está falando isso há 22 anos atrás, não é uma coisa tão antiga, né? Então, no começo dos anos 2000, a gente acordava o paciente para ele mexer a perna para ver se estava tudo bem. E depois, obviamente, com os recursos de imagem que hoje a gente tem em relação à navegação, à checagem com as radioscopias mais modernas. Então, em termos de segurança, eu também acho que houve uma evolução bastante importante da cirurgia de deformidade. Sim, é muito interessante. É muita coisa nova, né, que vem acompanhando. Né? Quem pegou um tempo mais antigo, eu acho que a cirurgia de coluna ela deu um salto muito grande, talvez nos últimos 10 anos. Né? Ela deu uma melhorada na segurança e na efetividade e no poder nosso, né, que o cirurgião tem no tratamento. Eu acho que essa evolução ela veio até de uns 10, 15 anos para cá, eu acho que ela foi a melhora que eu evidenciei. Sem falar um medo que a gente tinha de implantar qualquer coisa na coluna torácica. A gente não fazia. Pensar em pôr um parafuso na coluna torácica naquela época, início dos anos 2000, era um absurdo. A gente só colocava parafuso, arame ou gancho em cima. Parafuso só na lombar quando começou. E aproveitando, né, que é o tema que é a evolução das técnicas em cirurgia de deformidade, como é que vocês veem, né, de uma forma geral, a impressão 3D de modelos para treinamento de casos difíceis? Ele tem aplicação? Vocês fazem isso na rotina? Ou é mais uma coisa que... Enfim, claro, é bastante didático, né? Bastante, você acaba não só mentalizando e vendo, mas também ajuda você a palpar aquela situação e você consegue visualizar, né? Nas contas a gente aprende no tato, na visão, faz parte do nosso sistema de aprendizado. Como é que vocês veem essa questão de impressão de modelo 3D para cirurgia de deformidade? Isso já existe, né? Isso já existe. Existe uma empresa suíça que você faz essa impressão 3D e eles fabricam o implante de acordo com a deformidade, assim, especificamente para aquele paciente. Tamanho de parafuso, a modelagem da haste. Então isso já existe. A gente não tem uma disponibilidade aqui no Brasil tão grande para isso. É um requinte, obviamente, né? É algo a mais que você pode oferecer, mas isso também implica, a gente tem que entender que isso implica em um custo maior, uma realidade que talvez no nosso país não seja igual, por exemplo, na Europa, mas isso já existe. A modelagem 3D, eu acho ela também muito interessante porque algumas deformidades são muito complexas para a gente que trata doenças graves, a gente mesmo olhar e conseguir entender. Muitas vezes eu não sei como que vocês fazem no dia a dia de vocês, quando pego aquelas deformidades acima de 100 graus, 120, 130 graus, em que a coluna está toda torcida, e você olha o raio-x, você tem uma ideia, mas não consegue ter uma precisão, aí você vai para a tomografia, e a tomografia, principalmente a reconstrução 3D, ela consegue aí te dar um pouco mais de uma sensação visual de para onde está direcionada essa coluna. Então, quanto mais elementos a gente tem, principalmente nesses casos, eu acho que nesses casos é o mais importante, para a gente poder fazer o planejamento cirúrgico, com certeza ajuda. Eu utilizei um caso só, então a minha experiência ela é mínima, mas foi um caso de uma criança de 7 anos, um sindrômico, que ele tinha uma deformidade cervical. E é uma deformidade cervical bastante grave, ele acabou fazendo uma cifose com uma tetraparesia grave, e nessa cifose eu não tinha nenhuma pretensão de conseguir alcançar o corpo vertebral da criança. Então eu fiz essa reconstrução, coloquei ele na tração craniana e a partir disso a gente foi para a cirurgia. Só que um detalhe importante, essa reconstrução 3D, ela acabou me deixando muito mais ansioso e preocupado com o resultado da cirurgia.
porque na reconstrução, e se mostrou na realidade também, mas na reconstrução as lâminas eram completamente soltas. As lâminas elas eram finíssimas e soltas. Então eu não ia ter apoio, por exemplo, para fazer qualquer tipo de amarrilha posterior. Eu ia ter que fazer a colocação dos suportes anteriores que eu tinha programado, e via posterior eu ia ter que fazer caber algum tipo de parafuso, porque a amarrilha não ia sustentar. Então isso já me deixou com um pouco mais de apreensão ali no pré-operatório. E no final das contas eu acabei fazendo uma instrumentação C2 até o T1, e né, fui via anterior, né, depois da tração, depois via posterior C2 T1, e foi um resultado bem satisfatório. Mas eu acho que todo elemento, principalmente nas deformidades muito graves, ele pode ajudar a gente. E aí eu vejo também que a robótica, ela é um detalhe tecnológico que ele está se desenvolvendo, já é bem desenvolvido para outras áreas da medicina. Para a coluna, ele está ainda em desenvolvimento. A tecnologia ela é um pouco diferente, porque ela é uma tecnologia muito mais de um braço robótico, né? Ela não é uma robótica com uma plataforma, como, por exemplo, as cirurgias abdominais. Mas ela já dá um direcionamento para a colocação dos implantes, e aquilo eu acho que pode ser que tenha alguma aplicabilidade, principalmente nessas cirurgias de maior complexidade. Talvez no futuro seja isso. A tecnologia tem vindo também para isso, né? Hoje você vai visitar serviços, principalmente nos Estados Unidos, ele tem todo um ecossistema. Você faz a imagem, você planeja a sua cirurgia, não só a colocação de parafusos, mas as osteotomias que você vai fazer, os cages que você vai colocar. O computador reconstrói aquilo, te dá a haste, o tamanho da haste, a curvatura da haste. Em alguns lugares, você manda isso para a empresa, ela te volta com a haste. Então, na hora que você chega na cirurgia, se sua haste não encaixar, é porque a sua carpintaria, suas osteotomias, seus cages não estão bons. Você tem que voltar, porque a haste tem que encaixar ali para você conseguir a correção coronal, sagital que você planejou. Então, ainda o modelo 3D ajuda a gente, principalmente deformidades sindrômicas e congênitas, para você entender a extensão de até onde que você vai ter que chegar na sua cirurgia. Mas eu acho que boa parte disso vai ser substituído por esse ecossistema tecnológico que está chegando ainda no Brasil. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Aí vocês já vão pensando. Vou usar o meu tempo para vocês acabarem pensando, porque a gente não planejou nada disso. Só para cada um contar um caso, assim, um caso que chamou muita atenção, uma deformidade muito grave, uma deformidade muito desafiadora. Como que foi a resolução desse caso? O caso que eu conto é um caso que, uma coisa de 2 anos, 3 anos atrás, uma paciente me procurou com uma deformidade, dessas deformidades tipo ômega, que é uma deformidade gravíssima, é uma curva dupla, ambas as curvas mais do que 130 graus, e ela tinha um tronco muito encurtado, né? Então, por conta dessa dupla deformidade, ela tinha o tronco pelo menos ali uns 25 centímetros de encurtamento. Quando você vai ver a paciente, coloca ela na sua frente, ela não tem nenhuma deformidade nos braços, mas a mãozinha dela está lá abaixo do nível do joelho, justamente por conta desse encurtamento do tronco. E ela vem já com uma história de que ela já na faixa dos seus 35 anos, com a história de que ela tinha sido operada na adolescência, com uma cirurgia in situ, e que não parou a progressão, mas foi recomendado que não fosse feito nada de cirúrgico para ela no futuro, por conta da gravidade e do risco dela ficar com uma paraplegia, alguma coisa dessa natureza, né? E quando eu vi aquele caso, eu sempre gosto desses casos desafiadores, e me deu uma vontade de falar, puxa, alguma coisa eu acho que a gente tem como medicina ajudar essa paciente. Pelo menos sustentar melhor essa coluna. Uma situação que eu gosto bastante em casos como esse é o uso da tração craniana, e foi o que eu propus para ela. Eu falei, eu acho que infelizmente não tem como deixar a tua coluna reta, mas é possível talvez a gente ganhar um pouco de altura de tronco. Isso vai melhorar a tua performance respiratória, que ela já estava impactada com isso, vai melhorar a tua estética e vai te sustentar, pelo menos ela não vai mais progredir. Então,
você que tem uma expectativa de vida aí de muitos anos pela frente, a gente vai tentar pelo menos que se interrompa essa progressão. E aí coloquei ela na tração craniana, ela ficou em torno de 5 semanas na tração, só que o resultado, para ela, que eu programei uma primeira cirurgia, a gente fez algumas osteotomias, então eu fiz algumas osteotomias nos ápices, nos 2 ápices, já aproveitei para instrumentar tudo que eu conseguia para tentar diminuir a minha segunda cirurgia. E coloquei na tração, ela durante essas 5 semanas ela teve uma evolução brilhante mesmo, assim, ela teve uma evolução bastante satisfatória, ao ponto dela, por volta da 3ª semana, falar, puxa, doutor, já estou conseguindo respirar muito melhor do que antes, eu estou sentindo isso. E no raio-x já tinha esse aumento do volume da caixa torácica, né? E, bom, fomos então para a cirurgia definitiva, e na cirurgia definitiva, a gente, cirurgião de deformidade, você quer tentar uma correção, obviamente, máxima, até o limite que não ocorra nenhum dano neurológico. E tentei chegar nesse limite. E nessa primeira cirurgia depois da tração, a gente foi e chegou a um ponto que ela estava sem potencial. E eu sempre escuto o potencial. O que o Ricardo ou a equipe dele me falar ali, eu vou observar com toda atenção. Aí tentamos ali parar um pouco, reverter, e estava com dificuldade de voltar, teve um retorno, uma recuperação pequena, então optei por fechar, sem instrumentação, e mandar ela para a UTI. Aí foi para a UTI, ela acordou com uma paresia, mas movimentando. Então aquilo já me deixou mais tranquilo que ela teria um potencial grande de voltar. Deixei ela 7 dias ali na UTI, e aí a gente foi para nossa segunda tentativa. E eu já fui mais com a ideia de fazer in situ de como estava, né? Ou seja, não procurar mais... Não tão corajoso. Não tão corajoso. Não querer mais osteotomias, não querer mais grandes correções. E aí, nessa segunda cirurgia, a gente conseguiu isso. Então, o resultado estético dela foi muito bom, ela ficou muito satisfeita. Ela teve um ganho de altura de 12 centímetros. Ela tinha 1,38 m, foi para 1,50 m. Né? O aspecto visual de mudança foi brutal, principalmente da cifose. Então, a minha visão em relação ao final desse tipo de cirurgia é que, assim, ainda que seja muito grave, alguma coisa a gente tem como ajudar, né? E não é ajudar a ser temerário e submetê-la a um risco de paraplegia. Qualquer cirurgia tem risco, ainda mais uma cirurgia como essa, né? Mas sendo bem discutido e bem esclarecido para o paciente, e isso eu procurei fazer, né? Colocar todos os riscos envolvidos com a cirurgia. Acho que se ambos se toparem fazer um tipo de procedimento como esse, ambos, que eu digo, o paciente e o médico, o resultado me satisfez bastante e me trouxe mais coragem até para tratar outros casos de gravidade com esse mesmo objetivo. Não de fazer uma correção, porque isso é impossível, né? Não vejo possibilidade, mas de fazer uma melhora da parte fisiológica, da qualidade de vida do paciente. Fogaça, conta um caso para a gente. Teve um caso recente até que a gente mostrou na última reunião da ACD. Um garoto de 14, 15 anos, passou na triagem lá conosco, neurofibromatose, essas deformidades você vai medir, você não consegue nem medir, que é quase 180 graus. É tranquilo. Sempre deformidade rígida, garoto sem queixa nenhuma. Explicamos para a família o que teria que fazer, o risco. Falou, não, doutor, não está sentindo nada, está ótimo. Perfeito. Deu 2 meses depois dessa consulta, a mãe liga, desesperada, perdeu o controle esfincteriano, parou de andar, tinha um movimento leve na perna de um lado, nada do outro, aquele desespero. Internamos, fizemos todas as imagens, colocamos na tração. Hoje, olhando retrospectivamente, talvez a gente pudesse ter feito uma primeira cirurgia, depois colocado na tração, porque ele ficou 1 mês na tração e quase nenhuma melhora. E aí a gente fez uma reunião com a família. Nessas horas você tem que fazer uma reunião mesmo para explicar a situação e para onde que pode ir, quais os riscos. E a família acabou concordando de que estava numa situação que valia a pena o risco da cirurgia. E aí foi uma cirurgia
bem grande, só vertebrectomia ali naquela situação. E a mesma coisa, ele tinha uma resposta muito diminuída de uma perna e nenhuma na outra, já na primeira tomada de potencial. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, vertebrectomia, tentando sempre comprimir em vez de distrair, mas perdeu o sinal. Quando a gente perde o sinal no meio de uma vertebrectomia, a gente já aprendeu que você tem que terminar a vertebrectomia, descomprimir a medula, tudo que dá. Continuamos com a cirurgia, já sem monitorização. Conseguimos a correção, conseguimos encurtar, fixamos, foi para UTI. Quando acordava, não tinha mais movimento. O pequeno movimento que ele tinha numa perna, ele não tinha mais, mas ainda tinha uma sensibilidade. Ficou lá 20 dias internado, não tinha, só sensibilidade. Foi para casa, um mês depois, mexendo a mesma perna que ele tinha pré-operatório. 2 meses depois, volta de novo, mexendo a outra perna. E essa semana mesmo a mãe mandou um vídeo dele andando com o andador, fazendo fisioterapia. Então, aqueles casos assim que você fica muito recompensado com o resultado e a gente aprende que mas mesmo... Até o resultado final deu para passar um aperto Nossa, grande. Mas você aprende que vale a pena investir, que você tem que investir nessas crianças e que muitas vezes o resultado é muito recompensador. Não tem nem dúvida disso. Isso aí que você falou é inspirador, né? Porque tratar um caso de gravidade e ver melhoras assim, Sim. né? Porque aí qual que é a tua expectativa? Não é de fazer uma correção, de deixar reto na radiografia, né? Isso aí é temerário. E o desesperador foi 2 meses antes de tudo isso acontecer, a gente examinou a criança, não tinha nada neurológico. Então foi uma evolução muito abrupta. E você, Alex, conta um caso pra gente. Pô, tem vários, né? Dá para fazer um dia de podcast de caso complexo lá da CDE. Mas eu vou contar um caso que eu acho que vem de encontro ao nosso bate-papo aqui, que é a integração do ortopedista com o neuro, que é recente também. É um caso antigo, mas que teve uma história recente. Era uma criança com mielodisplasia deambuladora, que tinha uma série de malformações na coluna e uma mielodisplasia e uma deformidade grave. Na ocasião, era uma menina, sei lá, de 15 quilos, 14 quilos, uma criança com uma deformidade bem grave, e eu fiz um growing system, acho que em 2016, isso deve ter uns 8, 9 anos. Essa menina corrigiu muito bem, ficou bem, só que com o sistema, ela começou a se desenvolver de uma forma que ela praticamente duplicou o peso dela. Então, 2 anos depois, essa menina tinha, dos 13, ela pulou para 30 quilos, alguma coisa assim. E esse material começou a ser insuficiente, porque os growing rods que a gente tinha era baby, com haste pequena para crianças de baixo peso. E ela fez uma série de quebras de material. Até o ponto que, devido às inúmeras quebras, depois de uns 3 anos de tratamento, ou seja, lá para 2019, a gente optou por tirar isso num primeiro momento para pensar, e já tínhamos outros sistemas para fazer uma correção com um sistema mais robusto e resistente, e tiramos o material dela e resolvemos fazer num segundo tempo a correção. Nesse meio tempo ela perdeu o convênio e sumiu completamente. E voltou final do ano passado com a gente, com uma deformidade assim, muito grave, muito grave. 135 graus de curva, com um componente rotacional muito grande, uma cifose importante e múltiplas malformações que dificultam sempre a fixação ali. E deambuladora, o neurológico dela normal, já tinha uma mielodisplasia. Colocamos ela no halo durante 6 semanas e eu indiquei a técnica bipolar, que é uma técnica que eu me adaptei bem e achei que fosse razoável ali para ela. E na primeira cirurgia, nós fizemos a fixação do ilíaco lá pela técnica, que é o parafuso ilíaco sacral, e em cima não tinha muito ponto de fixação, resolvemos passar uma banda e o potencial caiu. E abortamos essa cirurgia, da mesma forma que você fez. O paciente acordou com uma paresia leve e tal, conversamos com a família e reabordamos novamente. E fizemos a correção lá em cima com gancho, uma correção híbrida lá em cima, porque realmente não tinha anatomia favorável para fazer o que a técnica bipolar preconiza, que é aquele gancho contra gancho, que é o que a gente chama de duplo claw. Consegui uma correção boa, e essa paciente teve uma alta em novembro, dezembro,
Ela foi atendida em casa pela fisioterapeuta da própria ACD. A reabilitação dela foi assim, muito rápida, muito bem. Inclusive, ela voltou comigo no final de janeiro, super bem, feliz, com a correção. Ela tinha também já um déficit, um probleminha respiratório restritivo pela própria deformidade. Melhorou o padrão respiratório, melhorou o padrão motor. Bom, há 20 dias atrás, ela chega com uma paraparesia, automatismo, hiperreflexia, do nada, depois de 3 meses de cirurgia, ou seja, 20 dias atrás. E aí eu chamei um colega nosso, o Yunis, para dar uma olhadinha lá, para ver o que ele achava, porque a gente fez uma ressonância e viu uma hidrosseringomielia, que é o meu bem compressiva, volumosa, e que era a única coisa que justificava esse quadro. E ao meu ver, como eu não tenho a visão intracanal, aquilo para mim seria algo para se drenar, talvez, né? Mas a deformidade ali no ápice, no meio da curva, na alma da curva, era muito grande para abordar ali. Ela ficou com uma deformidade residual. E a orientação do Yunis foi que provavelmente aquilo teria ocorrido por um estiramento, talvez, da medula. Que a gente pudesse ter tido uma correção. E eu questionei ele. Eu falei, poxa, faz 3 meses que eu fiz essa correção. A menina estava ótima, até 15 dias atrás. A correção é a mesma de 3 meses atrás. Ele falou, não, eu acho que deve ter estirado e tal. E realmente ela tinha uma paresia, a perna esquerda principalmente falhava. E aí, anteontem, eu levei ela para o centro cirúrgico e o conector de alongamento, eu dei só uma cirurgia de 5 minutos. Eu peguei, soltei o conector, fiz a cirurgia com monitorização, soltei e perdi 1 centímetro, 1,5 centímetros da correção, acho, e desceu um pouquinho. Ou seja, o tronco dela encurtou um pouquinho. Fizemos monitorização na hora, era a Silvia que estava fazendo, ela falou na hora, melhorou 25%. Ela falou, olha, melhorou as respostas até torácicas 25%. E no mesmo dia ela acordou andando normal, sem déficit nenhum, saiu todos os movimentos que ela tinha, do automatismo, o reflexo normalizou e ela está andando normal. Amanhã ela vai de alta. Então é um caso recente que teve a participação de um colega neurocirurgião para nos orientar em relação a isso, porque talvez se a gente pensasse uma coisa muito maior ali, talvez o índice de complicação seria muito maior, um risco maior também, né? Sem dúvida. É um caso bastante interessante mesmo, né? E isso mostra que esses casos, essas deformidades graves, o objetivo não é nunca correção total, né? A gente não quer isso. Não é o raio-x. Não é o raio-x. O objetivo é realmente a parte fisiológica e funcional do paciente. Isso até em escoliose idiopática hoje é mais levado em consideração do que a gente levava antigamente, né? Sim. E você, Vico, conta um caso pra gente aqui. Eu vou aproveitar até a deixa da questão intramedular. Eu, de fato, na rotina não opero criança, que é onde estão as maiores deformidades, crianças e adolescentes. Mas eu opero adultos, né? E também apresentando, às vezes, alguma deformidade degenerativa, coisa que precisa operar. E teve um caso que foi bem emblemático, que foi no final de um atendimento de sexta-feira. Essas coisas só acontecem sexta-feira, 5 horas da tarde, né? Deixa eu atender mais um paciente. Chega uma menina, 32 anos, numa cadeira de roda, falou, olha, estava investigando que talvez fosse depressão, que fosse não sei o quê, mas a gente foi ontem, fez uma ressonância porque ela começou a perder os movimentos. E aí eu olhei a ressonância e eu falei, eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? Um tumor intramedular que ia do bulbo, ou seja, lá de C0, de C1, até mais ou menos T12, ou seja, toda. Era um ependimoma holocorde, exatamente. É um tumor intramedular pegando toda a medula. E ela não ficando em pé, estava até parética, grau 2, mais ou menos, né? Aí eu peguei aquela imagem e falei, isso aí é uma infecção, o que é isso? Você não, toda vez que você bate o olho e não tem um reconhecimento dos teus casos, do que você já viu, né? Aquilo bate um desespero, né? Então eu joguei nos grupos de colegas que tinham experiência nisso, Estados Unidos, na França, enfim, na Itália, eles falaram, não, isso aí não tem ideia. Daí alguém mandou, olha, tem 7 casos no mundo de holocorde ependimoma. Esse aí é o primeiro da América do Sul, aí, entendeu? Agora, o que você vai fazer, eu não sei. Não vai fazer uma biópsia e coisa, não sei o que. Eu falei, o que ela vai fazer? Ela está condenado, né, esse paciente, não está mexendo. Eu marquei a cirurgia para o dia seguinte e falei, vamos fazer o que tem que fazer, entendeu? Lógico que eu não fui tão corajoso de pegar todo o tumor. Então eu dividi em algumas etapas, né? A primeira etapa eu operei intramedular com monitorização também do bulbo até T5,
né, que foi uma cirurgia de 10 horas. Né? Fechei, esperamos, ela recuperou logo os movimentos dos membros superiores. Né? E aí, na sequência, já tinha a congelação, né? Era o ependimoma mesmo. Ou seja, o tumor nasceu no cone medular e as células foram migrando e foram subindo até o bulbo. Né? É um caso realmente raro. Né? E aí o que aconteceu? Na semana seguinte ela recuperou tal e eu operei o restante, T6 a T12. Entendeu? Aí, né, para nossa grata surpresa, ela começou a movimentar, pelo menos já tinha assim, eu tenho vídeo dela levantando a perna, que ela não mexia. Na cama, ainda na maca, na UTI. Sim. E aquilo foi... Né? Aí o que aconteceu? Evoluiu, foi de alta, etc. Tal, daí fisioterapia. Ela começou a ir no andador, etc. Tal. Aí a gente, super contente, né? Com o resultado, etc. Só que, como eu fiz laminectomia de ponta a ponta, começou a instabilizar, começou em deformidade. Isso, exatamente, na cifose torácica e cervical, principalmente. Ela ficou totalmente estável, ou seja, de novo ela ia precisar de uma outra cirurgia. E aí foi feita a cirurgia, né? Novamente a terceira cirurgia dela, para corrigir toda essa deformidade, e foi também lá de C1 até L2, entendeu? Para poder corrigir a deformidade de cifose torácica e cervical, que estava já bastante sintomática dessa paciente. Então, também é um caso inusitado. Né? Isso é bem inusitado, hein? Bem inusitado, exatamente. Né? E desafiador também, né? Infelizmente, 2 anos depois, a doença recidivou, né? Recidivou de um jeito que já tinha célula no líquor, na meninge cerebral, do cerebelo, ou seja, disseminou a doença, né? E aí, após 2 anos, ela acabou falecendo mesmo por conta da doença. Né? Ela fez rádio, cirurgia, enfim, tudo, químio, mas a doença já tinha espalhado, grave, né? Grave, né? Ela pegou, quer dizer, a disseminação licórica, a leptomeninge, e aí já virou uma doença, né, sistêmica, no sistema nervoso todo. E aí realmente não teve o que fazer, né? Mas foi esse realmente um caso que marcou bastante. Puxa, muito inusitado mesmo. Bom, pessoal, vamos encaminhando aqui para a nossa finalização. Fogaça, me fala as suas considerações, o que você pensa para o curso, o que você acha que a gente vai ter condições de oferecer. Né? É um curso inovador, né? Então a gente não tem experiência com um curso como esse no Brasil, né? Oferecendo tratamento de deformidade com ampla capacidade de implementos médicos, né? De implantes. Ou seja, a pessoa vai ter capacidade de ver o máximo possível dos implantes que tem disponível hoje em dia. Então, qual que é a tua expectativa que a gente vai conseguir oferecer para quem for procurar esse curso? Ou até, eu perguntaria, o que vai ser esse curso? Vai ser um dia? Vai ser 2 dias? Vai ser a teórica mais a prática? Quantas horas de prática? Acho que também é isso que o ouvinte vai querer ouvir, né? Sim. Assim, como é que vai se dar esse curso, a metodologia? Ótimo. Nós estamos bastante entusiasmados com esse curso, né? Vai ser um curso que ele é bastante voltado para a parte prática, mas nós vamos ter uma parte também teórica para guiar o aluno nas técnicas que vão ser feitas na parte prática, né? Então a gente está bastante entusiasmado com a estrutura que a gente tem aqui, com a disponibilidade de Cadaver Labs, com a disponibilidade de implantes. Então eu acho que para aquele residente, para aquele médico que está no início aí da sua carreira de deformidade, ou para aquele que já faz deformidade, mas quer se atualizar em técnicas que estão chegando no Brasil, mais modernas, eu acho que vai ser uma grande oportunidade de vir aqui, trocar experiência conosco, com colegas que têm uma vivência de deformidade de coluna já há bastante tempo. Então vai dividir suas dúvidas conosco, vai trocar experiência do que faz, do que não faz, da melhor forma de fazer essa cirurgia de deformidade. Então a gente está bastante entusiasmado, vai ser uma oportunidade muito grande aí de realmente fazer um curso mais prático que teórico e que a pessoa saia daqui com a melhor consolidação das suas técnicas de cirurgia de deformidade e que possa implementar quase que de maneira imediata para os seus pacientes na sequência. Legal. E você, Alex, qual que é a tua expectativa para o nosso curso?
Bom, era uma oportunidade que eu gostaria de ter tido na minha época da minha formação e que infelizmente a gente não teve, né? Como foi dito aqui, a gente tinha que sair para poder participar desses cursos e isso normalmente não era infrequente e também não era bem concorrido. Então estou com uma expectativa muito alta em relação a isso. Acho que vale salientar que o curso vai desde os conceitos básicos até técnicas mais avançadas e modernas, que muitas vezes as pessoas, dependendo de onde vem, não têm nem acesso a esse tipo de implante, mas mais cedo ou mais tarde vai se deparar com isso. Então, nós vamos abordar todos os tipos de técnicas cirúrgicas, não só de implantáveis, mas também de osteotomias, de dissecções, que eu acho que é muito importante. E a gente espera que seja um curso de extremo sucesso, né? Porque aqui vão estar reunidos, acredito eu, que além de nós, organizadores, o staff bem capacitado para a gente poder transmitir tudo isso aos nossos alunos. Sim, a minha expectativa também é super alta. É um curso que eu tinha a ideia de que é um curso inovador realmente em relação à deformidade de coluna, porque cursos de coluna a gente tem aos montes, né? E relacionados à parte lombar, à parte cervical, isso aí a gente sabe. Mas um curso tão técnico, tão específico como é o curso de deformidade, a gente ainda não teve. E quando a gente começou a fazer as nossas conversas, nossas reuniões para fazer o planejamento, cada um colocando as suas experiências, as suas individualidades, isso aí gerou uma multiplicidade de tratamentos. Então, é o que você falou, Alex, que eu acho que é fundamental. Abordar tanto a parte que é desde o começo da cirurgia, como você vai abrir uma deformidade grave, não é igual abrir, por exemplo, uma degenerativa, claro, né? Até como você vai lidar com aquela parte óssea, né? As osteotomias, como que você vai lidar com a parte de implantes e todas as técnicas disponíveis. Então, a gente vai fazer o possível para apresentar todas essas técnicas. Serão 2 dias de curso, então os dias 16 e 17 de agosto, focado exatamente na prática, então focado no aluno ali em cima do cadáver, com o professor do lado, para ele poder discutir. E para a gente, né, cirurgião, para a gente que vive da prática da deformidade, é um ganho enorme também. Eu vejo sempre isso, porque a dúvida de quem está como aluno, muitas vezes é uma dúvida nossa. Sempre uma troca, né? É uma troca grande. Então eu vejo isso como uma coisa muito positiva, não só para eles, mas para a gente definitivamente é fundamental. Então estou bastante entusiasmado e contente que esse curso vai ocorrer e eu acho que a gente vai conseguir apresentar para eles algo de uma qualidade que o Brasil ainda não tinha, né? E, Wilker, conta pra gente as suas palavras aí, a sua mensagem final dessa parceria SBN-Quirontec. Como que você está vendo esses meses aí dessa parceria e das expectativas futuras? Então, que eu sempre, quando todo mundo pergunta como é que nasceu isso, eu falei, nasceu no meio dos escombros, né? Que isso aqui ainda estava tudo caindo, tinha fiação, tinha reforma, e ainda você falou assim, não, em 3 meses vai estar pronto. Eu falei, o Ítalo, não é possível uma coisa dessa, a não ser que eles estejam naquele programa lá dos gêmeos que reformam tudo em uma semana, aí pode ser possível. Então, mas a gente acreditou, eu falei, eu vou dar, o Ítalo, cola nesse menino aí, eu quero saber se é verdade essa história, porque assim, a gente vai marcar, a gente vai organizar, divulgar, organizar. Os residentes já vão comprar passagem, ou seja, 110 residentes, né? Vieram e o curso foi um sucesso. A gente chegou mais cedo para fazer as limpezas ainda, né? Com pano, com tudo, mas assim, atingiu o objetivo com 110 residentes, 8 estações de cadáver leve, aula teórica, a dinâmica, então ele já nasceu pronto, né? O laboratório. A logística funcionou super bem, então eu imagino que agora com o amadurecimento do próprio ambiente, agora que está estruturado, perfeito, pronto para pegar um curso como esse, né, que é muito específico. O que eu digo? Para nós que somos neurocirurgiões, para o neurocirurgião, o residente que está
que não tem na sua residência um contato íntimo com cirurgia de deformidade. É uma experiência, é uma oportunidade que a gente não teve na nossa opção. Por exemplo, eu sempre gostei de coluna e segui isso. Agora, se eu tivesse tido isso lá no começo, né, o quantos anos a gente acelera de conhecimento, a nossa curva, né, de 10 anos viraria 3, enfim. Então, é uma oportunidade única e a SBN está apoiando esse curso, nessa parceria da SBN Lab com a Quirontech, para incentivar os nossos residentes e os neurocirurgiões que têm interesse na técnica, deformidade, a virem aqui. E aí a gente vai falar mais para frente, em alguns outros vídeos, sobre como que a gente vai criar essa dinâmica via SBN. Vai ter uma condição especial para os associados da SBN para virem aqui no curso. E com tudo isso na mão, não tem porquê, né, depois chorar a perda da oportunidade, né? O que mais tem hoje é oportunidade, pega quem tem juízo e inteligência, perde quem não está preparado para a vida. Então, é uma oportunidade de vida para a pessoa, para ela entregar, de fato, uma cirurgia de coluna de excelência. Né? Não é, né? Se operar a coluna não é operar uma vez uma hernia de disco e depois só daqui um pouco outro tempo. Então, é volume, é frequência, é técnica, é treinamento. E aqui a gente vai conseguir exatamente isso, não só pela disponibilidade de estrutura e logística, mas também pela qualidade dos professores envolvidos. Excelente. Bom, nosso curso vai ser no dia 16 e 17 de agosto, aqui no Centro Quirontech, em São Paulo. A coordenação vai ser da equipe que está aqui, então o Dr. Alexandre Fogaça, Dr. Alex, Dr. Paulo Cavalli, Dr. Rafael Marcon e eu. E a nossa ideia é que a gente conte com neurocirurgiões, ortopedistas do Brasil inteiro, para que participem desse treinamento que será em cadáver, né, com cadáveres frescos, e com a disponibilidade de técnicas diversas para a realização da cirurgia de coluna. Para maiores informações, vocês fiquem à vontade de entrar em contato com os nossos canais e na nossa descrição a gente vai deixar contato telefônico e de e-mail para vocês. Tá? Agradeço a presença do Vilcar, Alex Rossato, muito obrigado pela presença. Fogaça, muito obrigado pela presença. Obrigado, e vamos agora com tudo para a realização desse curso, que vai ser, sem dúvida, um grande sucesso. Com certeza.